Boa noite, meu querido irmão, minha irmã, você que nos acompanha da sua casa, você que está em família, adorando a Deus junto conosco. Esse é o momento da gente olhar para a palavra de Deus, tirar algumas lições. Nós temos feito uma série nessas quartas-feiras, nesse período de quarentena, sobre o cuidado de Deus. E como é importante aprender e falar e ler sobre um Deus que cuida. Mas muitas pessoas têm perguntado, mas será que Deus está cuidando mesmo? Em tempos como esse que temos vivido, muitas pessoas têm buscado com mais intensidade a Deus, porque afinal de contas percebe que o ser humano é incapaz de resolver tantos problemas, então buscam a Deus. Por outro lado, nós temos dificuldades onde pessoas que outrora adoravam a Deus, que dedicavam tempo a Deus, começam a fazer questionamentos sobre a presença de Deus, sobre um Deus que, com todo esse poder, sobre um Deus que tem todo esse amor, agindo em meio a uma situação onde parece que em muitos lugares Deus não está, parece que Deus se ausentou. Então eu não sei qual é a pergunta que está no seu coração, o que é que você tem passado ao pensar e perguntar para a própria palavra de Deus, sobre a presença de Deus, um Deus que cuida. Eu penso muitas vezes nesse cuidado de Deus e conecto com a presença de Deus. Muitas vezes famílias adotam filhos, e mesmo filhos que não são adotivos, eles correspondem à família, ao amor, ao apego, ao cuidado que alguém teve com ele. E tem até uma máxima popular que diz que pai ou mãe é quem cuida. Então, olhando para a palavra de Deus, e mais uma vez tirando lições num salmo, a respeito desse cuidado, porque Deus é um Deus que cuida, porque Ele também é presente. Eu sei que é possível cuidar de pessoas à distância, eu sei que é possível, e nós temos buscado ser igreja, apesar da distância, de cuidar uns dos outros, de nos reunir virtualmente, como agora temos feito, onde você ora com a igreja ora com você, onde a igreja é povo reunido, apesar da distância geográfica, porque temos o mesmo coração, a mesma intenção, ainda somos igreja. Mas irmãos, pensar no cuidado de Deus, e muitas vezes olhar para a realidade de uma casa, muitas vezes olhar para a realidade de uma pessoa que está sofrendo, de uma família que está enlutada, de dados e tudo aquilo que temos recebido através dos jornais, de tudo que está acontecendo no país. Muitas pessoas podem estar perguntando: Deus realmente tem cuidado de nós? Será que Deus, esse que cuida, esse Deus é um Deus presente na nossa vida? E o salmo de hoje é um salmo que fala exatamente sobre a presença de Deus, sobre o desejo que deve ter no meu e no seu coração, a respeito dessa presença de Deus. E nós já falamos de vários salmos de Davi, na quarta passada o salmo de Moisés, que era um salmo de peregrinação, na expectativa de voltar a um local de adoração. Hoje, nós vamos ter de novo um salmo de peregrinação, mas agora é o salmo dos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram herdeiros de uma linha de levitas, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado e adoração no templo. E também em peregrinação, eles tinham um anseio, o desejo de voltar ao templo, de adorar ao Senhor naquele santo lugar. O detalhe, e isso tem que ficar muito evidente para mim e para você nessa noite, é que o lugar de adoração para esses filhos de Corá era exatamente o lugar onde Deus estava presente, porque a presença de Deus estava relacionada à arca, a presença de Deus estava relacionada à tenda da adoração. Agora nós vivemos um tempo onde Deus está aí na sua casa, onde Deus está presente na sua vida, no seu coração. Você que é convertido, você que é alguém que realmente tem uma vida conectada, é templo do Espírito Santo, Deus está aí, Deus está aqui comigo, Deus está presente em meio ao seu povo. Essa é a igreja invisível, essa é a igreja que se espalha para onde ela chega e aonde ela alcança, e o poder de Deus de alcance é ilimitado. Então a presença do Senhor
é algo que se conquista hoje com simplesmente a bondade, a benevolência de Deus. Ele se permite ser presente na vida dos santos, na vida daqueles que são salvos, na vida daqueles que buscam com espírito e em verdade. Mas, irmãos, esse salmo tem muito a nos falar sobre essa presença, sobre esse desejo pela presença, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre um cuidado de Deus que é presente na minha e na sua vida. Então abra a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84, vamos ler todos os versículos, são apenas 12, e você vai abrindo aí da sua casa e já vai acompanhando a leitura que nós vamos fazendo aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, fez dele um manancial, de bênçãos o cobre a primavera, chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor é graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que o nosso bom Deus apresente e guarde com a ação do Espírito Santo a sua rica palavra em nossos corações. Amém. Nós temos esse salmo então, salmo dos filhos de Corá, e esse salmo ele traz esse entendimento, um desejo pela adoração, um desejo para estar na casa do Senhor. Eu sei que você também deseja isso, eu sei que você deseja estar no culto agora, eu sei que muitas vezes, até coisas que você nem sempre gostava no ambiente de culto, você deve estar até com saudade. Eu estava pensando sobre isso hoje, e deve ter gente que vai chegar no retorno aos cultos presenciais e vai pedir aos pastores: pastor, faz aquela coisa que a gente nem gosta, mas a gente está querendo. Aí o pastor vai perguntar: o que é, meu irmão? Que a gente olhe para o irmão que está do lado e repita palavras. Eu sei que muita gente vai querer fazer tantas coisas, porque tem sentido saudades. Saudade de estar na casa da adoração, porque o entendimento do Antigo Testamento é que nessa casa era a casa da presença. Mas eu já falei no início que Deus é presente, Deus está aí contigo, meu irmão. E nesse sentido, já poderíamos terminar o sermão agora, porque um Deus presente é um Deus que cuida, porque Ele não está apenas aqui, Ele não está reunido apenas num lugar onde tem várias pessoas em adoração. Ele não está num lugar, numa edificação, numa construção, como esse templo aqui. Deus está na minha e na tua vida. Então devemos sim crer num Deus que cuida, pois Ele é presente. É presente em meio à adversidade, é presente em tempos difíceis. É um Deus presente mesmo quando estamos distante do ambiente de adoração. E assim, aqueles que escreveram esse salmo, eles também tinham esse entendimento de que Deus estava lá naquele lugar, mas que eles poderiam contar com a esperança, com a expectativa. Olha a diferença desses para nós hoje. Nós devemos ter a mesma esperança, a mesma expectativa de voltar a um lugar para adoração, de estar todo mundo junto, adorando com o coração, cantando, louvando a Deus. Mas a diferença deles para nós é que a presença está conosco e ela é constante. A promessa de Jesus Cristo é que Ele não nos deixaria só, mas Ele prometeu um Espírito Santo, Consolador, Espírito esse que sempre existiu, pois é o Espírito de Deus. Porém, com a promessa de Jesus, Ele traz o Espírito para permanecer na vida do cristão. Então, como você se relaciona com um Deus que é presente? Se Deus é presente, você tem dedicado toda essa presença a Deus.
Como está o seu tempo, nesse tempo? Pensando que Deus é presente, pensando que não apenas no local de culto, ou no domingo, ou na quarta-feira, ou aos sábados, é que você vai à casa do Senhor. Aonde você está é a casa do Senhor, ou pelo menos deve ser. E aqui nos versículos 1 e 2, nós temos apresentado aqui o desejo pela presença de Deus. Ele diz que os tabernáculos, ou seja, o lugar onde eles entendiam ser a presença de Deus, são lugares amáveis, são lugares onde eles esperam, eles suspiram, a alma suspira, eles desejam, eles anelam, eles têm sede da presença de Deus. Irmãos, como eu sei que muitas pessoas hoje estão sedentas da presença de Deus, e eles nem sabem que a presença de Deus vai além de locais. Eles estão sedentos porque estão com medo, muitas pessoas estão assustadas com tudo isso. Muitas pessoas não carregavam uma fé genuína, era apenas uma religiosidade, e agora estão sedentos de um Deus verdadeiro, um Deus presente. Muitas pessoas que dependiam do local para buscar a presença de Deus, devem estar numa hora dessa, buscando e tentando achar Deus, mas devem estar ansiando também por essa presença. Aqui você tem estes que em peregrinação esperavam, ansiavam por viver essa presença de Deus. Eles percebem que o coração deles está com sede, eles entendem que eles estão tão ansiosos que isso tem levado eles a pensar em quão a alma deles estava aflita. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa interessante, o meu coração e a minha carne, ou seja, o meu físico e os meus sentimentos, a minha vida como um todo, ela completa, deseja a presença de Deus. Será que nós, que hoje desfrutamos de uma presença constante do Senhor, temos tal desejo, tal esperança? Ou será que a presença constante de Deus faz com que a gente nem considere tanto, nem deseje tanto, porque afinal de contas, Deus está conosco o tempo todo? Tem uma frase muito dita entre adolescentes, entre jovens, após um término de um relacionamento, que é: só valoriza depois que perde. Pois é, parece que esses aqui, eles sabem o valor que tem um local para ter a presença do Senhor, para contar com a presença do Senhor. E muitas vezes nós, que temos a dispor uma presença constante do Senhor, nos esquecemos de valorizar tanto essa presença. Agora os versículos 3 a 7, eles falam sobre a segurança na presença de Deus. Se em primeiro lugar fala sobre o desejo, em segundo ele fala na segurança, porque a presença de Deus traz segurança. E aí eles fazem essa analogia com os animais, com aves, simples, mas um pardal que encontra uma casa. É diferente, porque no começo ele fala dos tabernáculos, o local de adoração, o local onde esses levitas trabalhavam para manter e adorar o Senhor. Mas além dos tabernáculos, eles trazem uma analogia de um lar, uma casa simples. E por que não dizer tão simples uma casa, como a casa de uma ave? Uma ave que não tem tanta vaidade, que não quer ter uma casa tão adornada, não compra quadros luxuosos, não pinta a casa. Uma ave que só precisa ter um lugar seguro. E assim é o pardal que encontra sua casa. A outra analogia com outra ave é a andorinha, que encontra um ninho. E o ninho já é um ambiente que traz intimidade, o ninho é um ambiente de segurança para os filhotes. O ninho é um ambiente onde eu me sinto seguro no Senhor. Pardal encontra casa e andorinha encontra ninho. É interessante pensar nesse salmo aplicado aos dias de hoje, pois a presença de Deus está na tua casa, está no teu ninho. Deus é presente, deve ser aos teus filhos. Deus é presente, deve ser na tua casa. Lugar de segurança, lugar de intimidade. Assim é o nosso Deus. Veja que essa diferença daqueles tempos para os nossos dias, é que a presença constante de Deus nos dá a liberdade de viver a família com Deus, de viver os filhos com Deus, não de apenas ter que fazer uma viagem, um deslocamento para encontrar Deus num local. Ele está com você.
Ele está cultuando, assim como esse culto na tua casa, mas esse culto tem que se estender ao longo da semana. A segurança da presença de Deus. Ele fala que o bem-aventurado é esse homem no versículo 5, que a força está em Deus, e cujo coração encontra os caminhos aplanados. O homem que tem força do Senhor, que a força está em Deus, mas que ao mesmo tempo ele percebe facilidade no caminhar, porque ele está conectado com Deus, e cujo coração encontra esses caminhos aplanados, sem obstáculos, o qual passando pelo vale árido, dias que temos vivido, dias difíceis, faz dele um manancial. Eu não quero aqui trazer uma teologia de que está tudo bem em meio à pandemia, de uma cegueira diante da sociedade, não. É preciso perceber em que lugar nós estamos, em que tempo estamos vivendo, e são tempos apocalípticos, que muitas coisas hão de acontecer. Porém, o sentimento daquele que busca essa presença de Deus, e o sentimento daqueles que confiam na segurança de Deus, que é um Deus que cuida, pois é presente, é um sentimento de que apesar dos caminhos serem difíceis, com o Senhor estamos no manancial. Isso não é cegueira, irmão, isso é fé. Isso não é ficar a par, ou ficar distante dos noticiários e simplesmente apagar da nossa mente o que realmente está acontecendo, essa pandemia, as crises e tudo mais que vem depois. Não, é estar ciente de tudo isso, e é justamente ciente disso, sabendo que o nosso Deus, Ele não se limita às condições humanas. Aliás, Deus é maior do que tudo isso, de que aquilo que está prometido para nós é também maior, de que a nossa vida aqui é também uma peregrinação, é uma passagem, e que tem muito mais e muito melhor à nossa espera. Mas nós precisamos estar seguros nesse Deus, assim como a ave na sua casa, assim como outra ave com seu ninho, seu lugar de segurança, seu lugar de intimidade, seguros no Senhor, faz com que passemos dias difíceis, tempos muito difíceis, como um manancial. Os versículos 8 a 10, eles trazem aqui um clamor, e você tem que prestar atenção nesse clamor, um clamor pela presença de Deus, sempre lembrando que para essas pessoas a presença de Deus era o que trazia um significado, para um local de adoração, e eles ansiavam chegar nesse local. Os versículos 8 a 10, Senhor dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Eles estão apelando para Deus, eles estão fazendo um apelo para um Deus que seja presente, que realmente deite os seus ouvidos, baixe sua cabeça para ouvir o nosso clamor. E como temos orado nesses dias, e graças a Deus que temos um Deus a orar, e temos tempo para orar, e descobrimos que temos muito mais, inclusive. Mas aí ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele sabe que Deus, ainda trazendo essa ideia de segurança, Deus é o escudo agora, um objeto de batalha, um objeto onde muitas vezes as flechas, as espadas, aquilo que pode nos ferir, nos protege, um Deus que protege diante das batalhas. E ele diz: contempla o rosto. Ele percebe que Deus é um Deus que também olha na individualidade. Deus conhece teu nome, Ele sabe quem é você. Deus, a Bíblia promete, o Salmo diz que Deus também já nos conhece ainda na formação do ventre da nossa mãe. Deus sabe tudo da sua intimidade, Deus te conhece tão bem, melhor do que você. E agora nós temos esse Deus, que com toda essa presença, com toda essa segurança que nos dá, ainda sendo um escudo para nós, Ele, nesse clamor, Ele reconhece que Deus também olha o rosto, que Deus também pode nos conhecer. E aí Ele diz: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, em lugares da perversidade, em lugares maus. Irmãos, infelizmente, há também pessoas, nesses dias, desejando estar em lugares maus. Há pessoas que estão em casa, estão ansiosos, não para estar na presença do Senhor como salmista, mas está ansioso para voltar a uma vida de pecado, a cometer crimes, a fazer coisas obscenas, a desobedecer a Deus, aqueles que são cristãos. Pois é, irmãos, aqui, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 nesses lugares.
como a vida de pessoas que não têm temor a Deus, que não desfrutam da presença de Deus, é uma vida desperdiçada. 1000 por 1. É uma vida jogada fora. Então, que bom, meu irmão, que você tem um Deus para adorar. Que bom, minha irmã, que Deus está presente na sua vida, na sua casa, lugar de segurança, no seu ninho, lugar de intimidade. Deus é o teu escudo em meio às batalhas. Que bom que esse Deus é presente. Ele está aqui, mas está aí também na sua casa. E agora, para finalizar, os versículos 11 e 12. Nós temos aqui o sentimento de quem está nessa presença. Falamos no início sobre o desejo de estar na presença de Deus, sobre a segurança de estar na presença de Deus, um clamor para estar na presença de Deus. Mas agora, irmãos, nós temos aqui o sentimento de quem vive nessa presença de Deus. Versículos 11 e 12 trazem isso, porque, Senhor, é só o escudo. Mais uma vez o escudo aparece aqui, mas agora também o sol que ilumina, o sol que é soberano. O sol aparece e ele diz que o Senhor é também esse sol, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que te amam, os que andam retamente contigo. Olha como é bom saber que nós temos esse Deus, que podemos contar com Deus que cuida, que Deus está aqui conosco. E o versículo 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Deus cuida, irmão, Deus cuida de nós e Ele tem cuidado. Talvez, muito do que tem tirado, tem roubado a nossa alegria, a nossa felicidade, tem sido o segredo nesse versículo 12. Feliz o homem em quem te confia. Será que nós temos confiado absolutamente, ou de repente, absurdamente nesse Deus? Será que nós temos colocado a nossa vida realmente completa nas mãos desse Senhor? De quem temos esperado respostas? Da onde vêm os seus milagres, senão do Senhor? Às vezes esperamos milagres ou milagreiros vindo de tantos outros lugares, mas é do Senhor que nós devemos esperar. Deus é presente. Deus é presente na nossa vida e é presente também aqui na palavra, na sua palavra, Ele se revela. Esse povo ansiava uma presença que estava relacionada a um local. O que você anseia, meu irmão? O que você anseia num Deus que já está presente? Será que você também deseja? Será que você já está lidando com Deus como se fosse algo comum na sua vida? Porque não é. Deus é soberano, Deus é Senhor das nossas vidas. Deus é presente. E ainda mais, Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. Nem sempre temos condição de reconhecer. Nem sempre temos a condição plena, ou a sensibilidade de perceber os cuidados de Deus. É comum pensar no cuidado de Deus diante de um milagre. É comum pensar no cuidado de Deus diante de uma circunstância em que força humana alguma seria capaz de resolver. Mas será que conseguimos perceber os cuidados de Deus na simplicidade? No simples cuidado de Deus, assim como esse salmo traz, num lar de uma ave, no ninho de uma ave. Será que você percebe que diante das coisas simples, Deus também está cuidando? Deus cuida de nós, irmãos. Devemos sim clamar por aqueles que não percebem, por aqueles que não têm temor a esse Deus e que não podem clamar, ou que de repente clamam, mas sem entender, ou que não têm temor, e aí desabafam e gritam contra esse Deus. Ou pessoas que agridem a própria vida, porque estão perdendo o sentido nesse tempo. Meus irmãos, é tempo de perceber o cuidado de Deus. É tempo de parar para refletir na sua palavra e ver a diferença que temos para esses levitas, que ansiavam chegar a um local aonde agora Deus já chegou ao seu local. A sua casa é local de adoração também, a sua vida é local de adoração, os seus filhos são local de adoração. Esse templo aqui é também um local de adoração, mas infelizmente não podemos estar reunidos agora aqui. Então que esse local de adoração, que é a sua casa, a sua intimidade, o seu lugar de segurança, onde Deus é também escudo para você e sua família, que assim, essa presença divina, que esse cuidado de Deus
seja não somente percebido, sentido por você, mas seja relacionado a uma vida de gratidão, uma vida de adoração. Porque se Deus cuida de nós, então qual deve ser a nossa atitude diante desse cuidado? Deus cuida, Deus é presente, Deus é Pai porque Ele cuida, porque Ele é presente nas nossas vidas. Então vamos orar a esse Deus, vamos orar agradecendo a um Deus que cuida, apesar do contexto, apesar dos pesares. Eu sei que nem todos que estão me ouvindo agora, ou que vão me ouvir depois no YouTube, estão passando dias bons, ou dias leves, ou dias médio. Muitos estão em dias, e talvez os mais difíceis da história da vida. Como perceber um Deus que cuida assim? Como parar para identificar a presença de Deus assim? Pois é, meu irmão, é preciso buscar a simplicidade dessa relação com Deus. Assim como um pardal, assim como uma andorinha, que animais simples conseguem ter segurança nos lugares que eles mesmos constroem. Assim Deus, na sua simplicidade, quer também chegar ao teu coração. Você é casa de Deus, você é morada do Senhor. Então fale com Deus agora, vamos orar e clamar por esse Deus, porque apesar da esperança que esses levitas tinham aqui, isso não os impedia de orar, apesar de saber que Deus é muito mais por eles, isso não os impediu de clamar. Nós também vamos clamar nessa hora. Deus amado, vem conosco, Pai, esteja com a tua igreja onde ela estiver, Senhor Deus, nas casas, famílias reunidas, ó Pai, situações onde muita gente deve estar vivendo na dor, no desespero, ó Pai, na desconfiança, aonde muitos que antes cantavam louvores a Ti, estão de repente perguntando, onde está Deus? Mas Pai, Tu não precisa de um local, Tu está em todo lugar, ó Deus, essa Tua onipresença, ó Pai, ela também chega a nós. Essa tua onipresença, ó Pai, deixa claro que Tu és um Deus que cuida, porque Tu és presente. Então Deus, que cada um, ó Pai, reconheça esse presente. Como é bom saber que Tu, ó Deus, um Deus acima de tudo, acima de todos, ó Pai, vem até nós humanos, se relaciona conosco. Ó Pai, um Deus que também tem intimidade, um Deus que faz morada em vidas como a minha, um pecador, Senhor Deus. E assim, ó Pai, Tu és presente, é presente na minha vida, é presente na vida do meu irmão que agora ouve, ó Pai. Então, aonde houver dúvida, Senhor Deus, esse lar, ou essa vida, ó Pai, que de repente até clama com os lábios, mas com o coração duvida, Senhor Deus, que Tu traga, ó Pai, certeza de que Tu és presente, e que não apenas um local para Te encontrar, mas o encontro é lá onde essa pessoa está, ali é um encontro contigo. Então que o Senhor promova encontros nessa hora, encontros maravilhosos, encontros milagrosos, encontros de arrependimento, de perdão, de cura, Senhor Deus, em cada um desses lares. É assim que eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.